Fala galera, tudo bem? Minha voz está um pouquinho meio ruim, talvez fique rouca às vezes, que eu tava doente esses dias, então bora lá. Galera, aqui vamos fazer os exercícios da página 147, que foi que eu passei de dever de casa, foi aqui onde eu comecei os deveres de casa, tudo bem? A prova Multi-ENEM, tá? Do segundo trimestre. Então bora lá, exercício número 3 da página 147. Aqui ó, ele fala que nós temos esses dois bloquinhos aqui, que são empurrados por uma força F. Esses dois bloquinhos, esse daqui tem uma massa de 2 kg, vou marcar aqui, 2 kg, e o outro tem uma massa de 3 kg. Ambos estão sendo empurrados por uma força de 5 newtons. Aí a pergunta é, conforme, já lendo o final aqui, conforme a figura, qual será a intensidade da força de contato entre os blocos? O que é a força de contato? Bora destacar aqui de outra cor todas as forças que agem sobre os blocos. Sobre o bloco M1, nós temos duas forças. Nós temos, aliás, mais do que duas. Nós temos, primeiro, peso, porque todo corpo que tem massa está sendo colocado sobre uma região que tem gravidade, tem peso. Afinal, a fórmula de peso é igual a massa vezes gravidade. Se o corpo tem massa e tem gravidade, então ele tem peso. Então, qual é, se considerarmos a gravidade igual a 10, que é o que está escrito na questão, em algum lugar, se não está, faltou, erro da questão, que de fato parece ter acontecido, então consideremos a gravidade igual a 10, tudo bem? Na prova, qualquer questão que for fazer, nunca irá faltar gravidade, tudo bem? Consideremos a gravidade igual a 10. Se a massa é 2 e a gravidade é 10, o peso desse corpo aqui é de 20 newtons. O de cá é de 30 newtons, tudo bem? Que é a massa vezes a gravidade dele. Existe alguma outra força além do peso aqui? Normal, né? Concordo que os dois estão sobre a superfície. Se os dois estão sobre a superfície, os dois têm normal. Nesse caso, normal desse aqui é para cima e desse aqui é para cima. Tem alguma outra força agindo sobre eles nessa direção vertical? Não, não tem. Tudo bem? Então eu posso dizer que a normal anula com peso? Sim. Afinal, normal tem fórmula? Não. Qual é o valor da normal então? O valor necessário para equilibrar o corpo. Tudo bem? Então nesse caso ela vai valer 20 para que possa se anular com peso. Tudo bem? E aqui vai valer, 30 para que ela possa se anular com o peso do de cá. Ah, então tá faltando alguma força? Tá faltando uma força. Seria o quê? Concorda que o bloco M1, ao ser empurrado por essa força de 5 newtons, ele acaba empurrando, bem aqui na divisão, no contato entre eles, acaba empurrando o bloco M2 para frente? Então a gente fala que o M1 empurra o M2 para frente. E por consequência, eu vou chamar o nome dessa força de força de contato, por consequência o M2, ou se por consequência não, por ação e reação até, se o M1 empurra o M2 vai empurrar o M1 de volta, com a mesma força de contato. Afinal, são ação e reação, então eles têm o mesmo módulo, têm a mesma direção e têm sentidos opostos. Lembrando que ação e reação devem agir em corpos distintos, certo? Então, se o M1 empurra o M2, a força que o M1 aplica está sendo no corpo M2. E o M2, ao reagir, pratica uma reação no M1. Portanto, a força primeira, a ação, acontece no corpo M2 e a reação acontece no corpo M1. Beleza? E elas são iguais. E aqui, como eu já falei, a gente sempre resolve essas questões bastando escrever a força resultante dos dois e fazendo o sistema. Por exemplo, bloco M1. Qual é a força resultante que age sobre ele? Força resultante da soma de todas as forças? Concordo que no bloco M1 existem 4 forças, sendo que 2 delas se cancelam, que é esse normal e o peso. Então a força resultante é 5 para um lado e é força de contato para o outro, que não sabemos o valor, certo? Quem é maior? 5 ou FC? Força de contato. Pensa, esse bloco vai se mover para onde? Não vai se mover para a direita? Então a maior força tem que ser para a direita. Se a maior força fosse para a esquerda, fosse a força de contato, então o bloquinho ia se mover para a esquerda. Como a gente já sabe que ele vai se mover para a direita, então o 5 é maior do que FC. Então, logo a força restante vai valer 5 menos FC. Aplicando aquela fórmula, força resultante é igual a massa vezes
Aceleração. Como força restante é 5 menos Fc, qual é a massa dele? 2 kg. Qual é a aceleração? Não sabemos. Mas sabemos que por M1 e M2 saírem juntos, presos um ao outro, logo eles vão ter a mesma aceleração, certo? Vamos aplicar a mesma fórmula, força restante igual a massa vezes aceleração, para o segundo corpo. Concorda que ele tem 3 forças e 2 delas se cancelaram? Só sobrou uma força, correto? Essa única força é sua força resultante. Logo, então, posso falar que Fc é a força resultante do bloco de massa M2, que é igual a massa vezes aceleração. Qual é a massa dele? 3 kg vezes a aceleração, que é a mesma do de cima. Aqui, nós temos duas equações e quantas variáveis? 2. Logo, só resolver um sistema, mas como eu já falei, na física os sistemas são simplesmente somar, não na física em geral, mas nessa matéria da física, aplicando força resultante nos bloquinhos, normalmente, na grande maioria dos casos, basta somar as equações. É o método mais rápido de se resolver este sistema. Tudo bem? Ao se somar as equações, esse Fc vai cortar com esse, que um é menos Fc, o outro é mais Fc, vai sobrar apenas o 5. Então vai ficar 5 desse lado da equação. Do outro lado da equação, na hora que você somar 2A com 3A, vai ficar 5 vezes A. Logo, o A é igual a 1, já que vai ficar 5 dividido por 5. 1 metro por segundo ao quadrado, já que metro por segundo ao quadrado é a unidade medida de aceleração. Tranquilo? Ah, mas não foi isso que ele perguntou a força de contato. Ok, você tem um sistema com 2 equações e 2 variáveis. Se você encontrou uma equação, uma das variáveis da equação, basta jogar de volta na fórmula, no sistema, que você consegue encontrar o resultado da outra variável do sistema. Então, ó, vou pegar, tanto faz qual equação você pega, sempre vai dar certo. Vou pegar a segunda equação, ó, vou copiar e escrever aqui embaixo. Ó. Só que eu vou substituir a aceleração, vou substituir a aceleração por 1. Logo, quanto vai dar a força de contato? 3 newtons, que é a unidade medida de força. Pronto, resolvida a questão. Essa é a resposta. Claro? Então, questão número 4. Bora lá. A figura abaixo ilustra 3 corpos unidos por fios inextensíveis. Aí ele fala que as massas são respectivamente iguais a 5, 10 e 15. Mas calma aí, o que é respectivamente? Significa na ordem que foi falado. Esqueça o desenho, não é na ordem do desenho, é na ordem do que ele falou. As massas são respectivamente, qual é a ordem? A, B e C. Então, quem tem massa de 5 kg? O primeiro que ele falou, o A. Quem tem massa de 10 kg? O segundo que ele falou, o B. E 15, o C. Então, ó, 5, 10 e 15 quilos. Ok? Aí a pergunta, determine a aceleração do sistema. Qual é a aceleração do sistema? Bem, lembra, tem dois modos de resolver. Tem um que você resolve direto a questão e tem o outro que a gente usa ele, por mais que seja mais difícil calcular a aceleração, ele é criado justamente para você poder calcular depois as forças internas, que nesse caso são as trações. Vamos fazer pelos dois métodos. Qual é o método rápido? Eu vou botar até no cantinho aqui, ó. Método rápido. Letra A, ele só perguntou a aceleração. Pensa comigo, isso daqui não é um sistema composto por 3 massas? No total, qual é a massa desse sistema inteiro? Não é 15 mais 10 mais 15? Então a massa do meu sistema é de 30 kg? Eu vou só aplicar essa fórmula. Força restante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força restante? Bem, sobre esse sistema, concordo que ele tem um peso para baixo e tem que ter uma normal que anula para cima? Então não vou nem levar em consideração esses dois para calcular a força restante. Concordo então que a força restante vai ser simplesmente a força que está puxando eles para a direita, que vale 120 newtons? Então a força restante, 120 newtons. Qual é a massa desse meu conjunto inteiro? 30 quilos. Qual é a aceleração? É o que eu quero saber. Corta 0 com 0, 12 dividido por 3, isso dá 4 metros por segundo ao quadrado. Isso é a aceleração. Pronto, respondida a letra A. É interessante fazer assim? Não, não é. Assim, pode até ser. Tudo bem? Para quem tem mais facilidade, quem tem mais prática, pode até ser interessante. Porque dá para pegar esse resultado e arranjar mais rápido as respostas da letra B. Mas vamos fazer desde o início pelo outro método, que é o que eu gostaria que todo mundo aprendesse, tudo bem?
que é o método um pouquinho mais lento, mas é o mais completo. Tudo bem? O método mais completo. Que seria você simplesmente escrever a força restante de todos. Para isso, a gente tem que desenhar todas as forças. Peso do C, peso do B, peso do A. Ambos vão ter normal. E a normal de todo mundo sempre cancela com peso, porque eles estão num plano horizontal e não tem nenhuma outra força na mesma direção deles. Temos quantas cordas no sistema? Temos uma corda aqui e temos outra corda bem aqui. Logo, se temos duas cordas, vamos ter duas trações. Ó, essa corda aqui, essa daqui, ela tem uma ponta aqui e outra ponta aqui. Então aqui vai ter uma tração e aqui uma tração, e ambas são iguais, porque são trações da mesma corda. E tração não empurra, tração só puxa. Logo, essa corda está puxando o bloco C para frente e puxando o bloco B para trás. Aqui temos outra corda. Essa outra corda tem duas pontas. Corda sempre puxa, então essa corda vai puxar o bloco B para frente com uma tração T2 e vai puxar o bloco A para trás com a tração T2. Por que iguais? Porque sobre uma corda só existe um único valor de tração quando falamos de cordas ideais. Então, só fazer a força restante de todos os blocos. Qual é a força restante no bloco? Bora botar aqui em ordem. A, B e C. No bloco A, quem é a força restante? Se eu tenho 4 forças, 2 delas se cancelam. Só vai sobrar 2. Certo? Então só sobrou a força F e T2 no bloco A. Quem é maior, F ou T2? Pensa, o bloco vai ser movido para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então F é maior que T2. Então temos que F menos T2 é igual a força restante dele, que é igual a massa vezes a aceleração. Quanto é a massa do bloco A? 5 kg. Qual é a aceleração? Não sei. Então bota A. Aí a força F, ela vale, né, 120 newtons, né? Esqueci de anotar aqui, 120 newtons. Beleza? Então pronto, já escrevemos a equação da força restante do bloco A. E a equação da força restante do bloco B? Ela move para a direita, então T2 menos T1 é igual a massa dele, que é 10 vezes a aceleração, que é A. Ah, vou botar a mesma aceleração para todos os blocos? Sim, todos os blocos estão amarrados um ao outro, então todos eles vão se mover juntos. Logo eles vão ter a mesma velocidade, vão ter a mesma aceleração, tudo igualzinho. Tudo bem? E o bloco C, qual é a força restante sobre ele? Temos 3 forças. Se peso normal se cancela, só sobrou a tração. Então a força restante sobre ele é tração 1 igual a massa, que é 15 vezes a aceleração. Ok? Como é que resolve normalmente esses sistemas na física? Basta somar. Na hora que você somar, vai cancelar T2 com T2, T1 com T1 e vai simplesmente ficar 120. Claro, quando eu somo por vez, né? Eu somo primeiro as coisas que estão à esquerda das equações e depois eu somo as coisas que estão à direita das equações. Na hora que você soma os lados esquerdos, deu 120, porque cortou as forças internas. Inclusive, é um detalhe, se você for somar as equações e as forças externas não se cancelarem, as forças internas, então você errou a questão. Você escreveu alguma equação errada. As forças internas, elas têm que se anularem. Se não se anulou, você escreveu alguma equação errada. Tudo bem? Quando você somar na direita, 5A mais 10A mais 15A vai dar 30 vezes A. Me responda, tem alguma diferença porque a gente já tinha feito aqui? Nenhuma. Logo, o resultado vai ser o mesmo. E aí vem de novo aquela pergunta, ai professor, por que você fez isso? Simplesmente porque agora, na hora que você termina de resolver a equação, você tem 3 equações prontas para só substituir a aceleração e calcular as trações internas. Então pega o A e substitui, por exemplo, nessa terceira equação. Ó. Vou pegar ela bem aqui, escrever aqui embaixo, ó, copiar aqui para baixo, tudo bem? E vou simplesmente substituir o A por 4. Logo, T1 vale quanto? 60 newtons. Pronto, já resolvi o T1, é a tração na corda 1. Quanto vale T2? Sei lá, pega qualquer equação, vou pegar essa daqui, ó, que tem só o T2, que eu acho que vai ficar mais fácil. Vou vir aqui, ó, escrevo aqui. Tudo bem? Aí eu vim aqui, ó, substitui, não, T2 é o que eu não tenho, eu tenho o A, né? Tenho o A, quanto vale o A? 4, né, aceleração. Logo, 5 vezes 4 vale quanto? 20. Posso passar o T2 para o outro lado? Na hora que eu passar o T2 para o outro lado, eu tenho que trocar o sinal, correto? Posso passar o 20 para o outro lado? Opa. Posso passar o 20 aqui para o outro lado? Posso, só quando eu passo eu troco o sinal.
Concorda então que vai ficar 100 é igual a T2? 100 o quê? Não é força? Então a unidade de medida de força é Newton. Pronto, galera. Tá aqui, ó. T2 vale 120 newtons. T1 vale 60 newtons. Resolvida a questão. Beleza? Tranquilo então, galera? Então bora lá. Questão número 6. O Cláudio resolveu testar no elevador do prédio que mora as leis de física que aprendeu na aula. Para isso, pegou uma balança digital digital em sua casa e colocou-a no piso do elevador. Considere que a massa de Cláudio, 60 kg, considere a massa de Cláudio, 60 kg, a aceleração da gravidade igual a 10, e que ele começou o experimento no térreo. Ao subir na balança, quais valores Cláudio observou no seguinte caso? Quando o elevador estava parado, qual foi o valor que ele viu na balança? Consideremos que essa balança, para bater com o gabarito, essa balança é uma balança diferente. Ela não lhe fala o valor da massa do corpo. Ela fala o valor do peso do corpo, o peso real. E peso não é, por exemplo, 60 quilos. Peso é a força que a massa de 60 quilos causa quando está sob uma gravidade. Então, quanto vale o peso se a massa é 60? O peso não muda, o peso da pessoa não muda. Então, se peso é igual a massa vezes gravidade, e a massa é a mesma, e a gravidade na mesma região é a mesma, logo o peso não muda. Se a massa é 60, a gravidade é 10, o peso é 600 newtons. Beleza? O peso dele é 600 newtons. A balança vai medir 600 newtons? Estamos imaginando que essa balança é uma balança para bater com gabarito, uma balança que mede peso e não massa. Logo, se você tiver parado, com o elevador parado, tudo perfeito, como se fosse uma situação normal, quando você sobe na balança, ela vai marcar 600 newtons. Tudo bem? Então, bora partir dessa ideia. Bora lá. Quando ele fala o elevador está parado, quanto que vai medir a balança? É óbvio, 600. Por quê? Se o elevador está parado, qual a aceleração? A aceleração é zero. Por quê? A aceleração, concorda que a aceleração é ΔV sobre ΔT? Certo? Isso é a aceleração média, mais ou menos. E ΔV na variação de velocidade? Se a velocidade não varia, porque ele está parado o tempo inteiro, eu não tenho variação de velocidade. Logo, ela é zero. Portanto, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, pense na força restante. Força restante não é igual a massa vezes a aceleração? Se a aceleração é zero, força restante é zero. Então, quando o elevador está parado, qual é a força restante? Zero. Se a força restante é zero, logo, pense no bloquinho que estava sobre a balança. Tinha normal para cima e tinha peso para baixo. Se a força restante é zero, quer dizer que a normal é igual ao peso. E a gente não pode esquecer que balança, ela mede o que ela sente. Ela não sente o peso, ela sente a normal, que é a força necessária que ela teve que fazer para manter o bloco parado, em equilíbrio, tudo bem? Tranquilo então? Então, é isso. Quando o elevador está parado, normal é igual ao peso, então normal vai valer 600 newtons, já que o peso nunca muda. Quando o elevador está subindo em movimento uniforme, aí você tem que lembrar, letra B, subindo em movimento uniforme. Se ela está subindo em movimento uniforme, qual é a característica principal do movimento uniforme? Não é que a velocidade é constante? Movimento uniformemente variado é aceleração constante. Movimento uniforme é velocidade constante. E o que isso influencia? Se a velocidade é constante, se a velocidade é constante, o que vai acontecer com a aceleração? Se não varia a velocidade, ela é constante, a aceleração é zero também. Logo, se a aceleração é zero, força restante é zero, então eu posso falar que nessa situação também normal é igual ao peso. Então, de novo, a normal vai valer 600 newtons, já que o peso mede 600 newtons. Claro? Então, letra A e letra B, nas duas situações o corpo está em equilíbrio. Letra A, qual é o equilíbrio? Equilíbrio estático. E na letra B é equilíbrio dinâmico, ok? Letra C. O elevador está descendo em movimento retardado. Aí você para. Calma aí. Movimento retardado. Lembra das duas classificações. Acelerado e retardado. O que é acelerado? Quer dizer que a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Quer dizer que o meu corpo está ganhando velocidade a cada segundo. Tudo bem? Então, só para lembrar aqui, ó, acelerado e retardado. Tudo bem? Vou abreviar porque eu estou
falando aqui, deixando claro o que é cada um deles. O que é acelerado? É quando a velocidade aumenta em módulo. É quando? É quando a velocidade e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. O que é retardado? É quando a velocidade está num sentido e a aceleração está no outro. Tudo bem? É quando o módulo da velocidade aumenta, o outro é quando o módulo da velocidade diminui. Já que a aceleração, ela mostra para onde a velocidade tende a mudar. Então, se no primeiro caso a aceleração está para a direita, ela mostra que a velocidade tende a aumentar para a direita. Tudo bem? No segundo caso, se a aceleração está para a esquerda, ela tende a modificar a velocidade para a esquerda. E modificar a velocidade para a esquerda quer dizer que ela vai diminuir de tamanho, tudo bem? Até o momento que ela vira zero, ela começa a virar para o outro lado. Mas estamos falando da situação que ela ainda está para a direita, só que como a aceleração está para a esquerda, a velocidade vai diminuir de valor, tudo bem? Então, só lembrar, a aceleração está no sentido da velocidade, ela vai aumentar a velocidade. A aceleração está no sentido contrário da velocidade, ela vai diminuir ela, beleza? Então aqui, ó, letra C, se o elevador está descendo, a velocidade dele está para onde? Para baixo. E se ele fala que o movimento é retardado, então a aceleração tem que estar no sentido contrário. Se a velocidade dele está para baixo, logo a aceleração tem que estar para cima. Claro? E se você lembrar da fórmula da força resultante aqui, ó, força resultante da massa e aceleração, força resultante e aceleração têm a mesma direção e sentido, porque a massa sempre vai ser um valor positivo. Tudo bem? Logo, o vetor força resultante e o vetor aceleração sempre vão ter a mesma direção e sentido. Se na letra C a aceleração está para cima, quer dizer que a força resultante está para cima. E se no meu bloquinho só existem duas forças, peso e normal, e eu falo que a força resultante é para cima, quer dizer que a normal é igual ao peso. Logo, a força resultante nesse caso, que é igual a massa vezes a aceleração, tem que ser a normal menos peso. Faz sentido? E se eu falo que a massa vale 60 kg, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, eu quero saber qual é a normal, e o peso é sempre 600, se você resolver essa equação, 60 vezes 2 é 120, mais 600, a normal dá 720, ok? 720 newtons é o valor da normal. Na letra D, ele fala basicamente a mesma coisa, só que agora em vez de estar descendo retardado, ele fala que está descendo acelerado. Se está descendo, a velocidade é para baixo. Se é acelerado, é porque a aceleração está no mesmo sentido. Logo, se a aceleração está para baixo, a força resultante está para baixo também. Se no meu bloquinho eu só tenho duas forças, peso e normal, e eu falo que a força resultante é para baixo, é porque o peso é maior do que a normal. Logo, eu posso fazer que força resultante é igual a peso menos normal, já que o peso é maior que o normal. Na hora que você soma os vetores, sempre fica o maior menos o menor. Então, qual é a força resultante? Massa vezes aceleração. Qual é a massa do meu bloquinho? 60. Qual a aceleração do meu bloquinho? 2. Certo? Está bem aqui. E qual o peso? 600. Qual é a normal? É o que eu quero saber. Normal vai ficar 600 menos 120. Normal vai dar 480 newtons. Ok? E aí, deu certinho. Então, quer dizer, quando o elevador está descendo e freia, a normal, que é o valor que a balança mede, vai aumentar? Vai. É quando você se sente mais pesado no elevador. Sabe quando o elevador está descendo e ele freia? Você sente ficar mais pesado, você parece que vai grudar no chão. A balança vai medir o valor maior. E na hora que você está descendo, mas está acelerando, que é quando você entra no elevador e aperta para descer, é a hora que ele dá aquela arrancada para baixo, você se sente um pouquinho mais leve, sente até aqui um pouquinho de friozinho na barriga na hora que o elevador começa a descer, dá a arrancada. Porque a sua normal diminui, você começa a perder um pouquinho de contato com a superfície do elevador. Tranquilo para todo mundo? Então, próxima página. Exercício número 9. No esquema a seguir, a polia, o dinamômetro e o fio se interligam, ok? E ele fala os pesos dos corpos. Represente as forças que agem nos corpos A e B. Bem, corpo A tem peso? Tem. Qual é o peso dele? 40. E do B também tem? Também. Qual é o peso? 40 newtons, óbvio, os dois, tá? Como está dito enunciado. Concorda que é uma corda só? Por mais que tenha um dinamômetro, eu já expliquei que o dinamômetro, o que ele faz na questão? Basicamente nada, você pode ignorá-lo, porque o dinamômetro ideal não interfere no sistema.
Então você considera que isso daqui é tudo uma corda só. Se é tudo uma corda só, então é a mesma tração, ok? Aqui é igual aqui. E se eu falo que os dois têm o mesmo peso e eles partem do repouso, você acha que esses dois blocos, um deles vai subir e outro vai descer? Se eles têm o mesmo peso, eles vão ficar em equilíbrio. Tranquilo? Mesmo que você tente, que está errado. Não é que está errado, né? Mesmo que você tente achar que um deles vai ter que cair, mesmo que tenha a mesma massa, o mesmo peso, no mesmo local, não tem nada interferido, você ainda pode tentar calcular. Você pode pensar, ah não, vou até botar de outra cor aqui, ó. Ah não, professor, e o bloco A aqui vai cair. Por quê? Porque eu acho que vai, ponto. Vai cair com uma aceleração. Então se o A vai cair, o B tem que subir, né? Eles estão presos numa corda. Opa, B, A de aceleração. Perdão aqui. Vai subir com uma aceleração que eu não sei quanto é, mas ambos têm que ter a mesma aceleração, porque os dois blocos estão presos numa corda. Se um descer com 1 metro por segundo, o outro tem que subir com 1 metro por segundo, tudo bem? Eles vão ter a mesma velocidade, a mesma aceleração. Então, mesmo que você tente fazer a questão assim, basta escrever a força resultante do bloco A, força resultante do bloco B e tentar resolver a questão. Qual é a força resultante do bloco A? Se você acha que ele está caindo, que ele acelerou para baixo, quer dizer então que a força resultante dele é a força que está para baixo menos as que estão para cima. Então vai ser 40 menos T é igual a massa dele. Bem, se o peso é 40, qual é a massa? Se considerarmos que nessa questão está faltando esse dado, mas considerarmos que a gravidade é igual a 10, então a massa dele é 4 kg, que 4 kg vai gerar um peso de 40, certo? Então, ó, qual a força restante do bloco A? 40 menos T. Força restante da massa e aceleração? A massa é 4. Qual é a aceleração? É o que a gente quer saber. E no corpo B? Não é T menos 40, já que ele está subindo, igual a massa dele, que é 4 vezes A? Soma as equações. Menos T corta com mais T, 40 só corta com menos 40, vai ficar 0 é igual a 8 vezes A. Logo a aceleração vai dar 0, nos provando que o sistema vai ficar em equilíbrio estático. Ou equilíbrio, tudo bem? Será equilíbrio estático. Se ele estava parado no início, vai continuar parado. Se ele estava com velocidade, vai continuar com a mesma velocidade. Vai ser equilíbrio dinâmico. As duas situações, a aceleração é 0. Ok? Se considerarmos que ele estava parado no início, logo ele vai continuar parado. Ok? E determine a indicação obtida no dinamômetro, letra B. Como eu já falei em sala, o que o dinamômetro representa? Um aparelho que na teoria não faz nada no sistema, além de medir a força no local onde ele está preso. Qual é o local que ele está preso? Ele está preso numa corda? Então ele vai medir simplesmente a tração que está na corda. Qual a tração que está na corda? Pensa, se esse bloquinho tem que ficar parado, quer dizer, a aceleração é igual a 0, então as forças que estão para cima tem que ser iguais às que estão para baixo. Logo, se tem 40 newtons para baixo, tem que ter 40 newtons para cima. Se a tração é 40, o dinamômetro vai marcar quanto? Vai marcar 40. Coincidindo com o gabarito aqui. Perfeitinho. Tudo bem? Dinamômetro vai marcar a tração que está na corda. Beleza? Questão número 10. Nas condições do exercício anterior, com A e B pesando 4 newtons e 16 newtons, considere que os corpos são abandonados no local de gravidade 10. Qual será a indicação obtida no dinamômetro durante o movimento? Então ele mudou um dos pesos para 4 e o outro peso para 16. Então, bora vir aqui e mudar, ó. Vou pegar aqui, borrachinha. Opa. Tem uma borracha aqui já no lápis. Então, ó. Vamos apagar aqui e vamos mudar os pesos. Esse daqui é 4 e esse daqui vai ser 16. Se não me engano foi isso, certo? É o B que é 16. Correto? Peso do B igual a 16 newtons, ok. E ele afirma agora que a gravidade é 10, ok? Vamos apagar essas coisas que tínhamos feito, vamos deixar só esses dados. Certo? Por que eu vou deixar a tração para cima aí? Porque a corda continuou na questão. E como é uma corda só, já que o dinamômetro não influencia em nada, então é a mesma tração. Ok? Mas não vai ser a mesma situação da questão passada. Vai ser a mesma situação, ou vai ser a mesma tração, a mesma corda aqui, mas para essa nova situação, tudo bem? Então, basicamente, ó, para onde o sistema vai cair? Concordo que o B é mais pesado?
é um sistema bem simples, a gente consegue bater o olho e ver, pô, o B vai cair e o A, portanto, vai ter que subir. Então, é só você falar que a aceleração do B vai ser para baixo, a aceleração do A vai ser para cima, e é só fazer. Força restante do B, 16 menos T. Isso é igual a massa dele, que se o peso é 16, a massa é 1,6, que é dividido por 10, certo? Já que peso é igual a massa vezes gravidade. Se você quiser calcular o peso, você tem que multiplicar a massa por 10. Mas se você quiser calcular a massa, tem que dividir o peso por 10. Claro? Então, massa 1,6, aceleração que eu quero saber. Bloco A. Aqui eu fiz a equação do bloco B. Vamos fazer a equação do bloco A. Força resultante, primeiro, o bloco vai acelerar para cima. Então, força resultante é as forças que estão para cima menos as que estão para baixo. T menos 4 é igual a massa dele, que é 0,4, vezes A. Soma as equações, vai cortar menos T com mais T, vai ficar 16 menos 4, que dá 12. Isso é igual a 1,6A mais 0,4A, que é 2,0A. 12 dividido por 2, 6 metros por segundo ao quadrado. Isso é igual a UA. Ok? Mas ele perguntou isso? Olha lá. Ele pergunta qual será a indicação obtida no dinamômetro. O que o dinamômetro mede? A força do local onde ele está preso. Ele não está preso na corda, então ele vai ter que medir a tração da corda. Qual é a tração da corda? Só pegar a aceleração e substituir em qualquer uma das equações. Vou pegar essa equação aqui, ó, escrever aqui embaixo, e vou simplesmente substituir a aceleração por 6. Quanto é 6 vezes 0,4? Isso dá 2,4. Ok? E passa esse menos 4 para lá e ele vai ter que ficar somando. A tração vai dar 6,4 newtons. Isso tem que ser o valor que o dinamômetro mede, já que o dinamômetro mede a tração na corda. Beleza? E aí bate corretamente com o gabarito aqui. 6,4 newtons. Ok? Então, próxima questão. Questão número 11. 3 blocos de massa 2, 5 e 3 quilos. Então, bora lá. M1 é 2 quilos. Quem é o M1? Tá aqui. 2 quilos. M2, 5 quilos. É o que está aqui. E M3 igual a 3 quilos. É o que está aqui. Ok? Encontram-se num arranjo, como representado na figura. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 e despreze os eventuais forças de atrito. Qual a intensidade da força de tração na corda entre os corpos M1 e M2? Bem, concordam que na nossa questão a gente tem duas cordas, uma que está presa aqui e contorna a polia e vem até aqui, e outra corda que começa aqui e termina aqui. Temos duas cordas. Vou até mudar a cor dessa segunda aqui para a gente ver melhor. Duas cordas, a azul e a vermelha. Tudo bem? Logo a gente vai ter duas trações. Voltar para a cor preta aqui, que é onde a gente vai rabiscar. Isso daqui vai puxar esse bloquinho para cima com a tração T1. Por aqui, se é a mesma corda, vai ser também tração T1. Aqui é tração T2. E aqui puxa para cima com a tração T2. Ok? Concordo que todos os blocos têm massa e todos eles estão na região de gravidade igual a 10. Então todos eles vão ter peso. Qual o pezinho do bloco M3? 30. Do M1, 20 para baixo. Tudo em newtons, né? Estamos falando tudo do sistema internacional. E do bloquinho M2, se ele tem uma massa de 5, o peso dele vai ser 50. Ok? Aí pensa, para onde esse sistema vai cair? Vai cair para a esquerda ou os blocos da esquerda que vão descer ou o bloco da direita que vai descer? Concordo que os dois blocos da esquerda juntos pesam 7 kg. Óbvio que eles vão puxar muito mais do que os de 3 kg lá do outro lado, certo? Logo esse sistema vai acelerar para a esquerda. Aqui, ó. Vai cair o lado da esquerda e o lado da direita vai subir. Então vamos escrever as três equações de força resultante, já que temos 3 bloquinhos, certo? Bloquinho M3, vamos começar por ele. Então eu vou escrever assim, ó, M1, M2, M3. Temos os 3 blocos, vamos escrever as 3 forças resultantes, beleza? Bloco M1, vamos começar por ele. Ele vai acelerar onde? Não vai acelerar para baixo? Então vão ser forças que estão para baixo, menos as forças que estão para cima, são sua força resultante. Quais são as forças que estão para baixo nele? Concorda que ele tem para baixo a força 20 e o T2? Logo, 20 mais T2, que são as duas forças que estão para baixo, menos a força que está para cima, é igual a massa vezes a aceleração, já que é a sua força resultante. Sua massa é 2 e a aceleração eu não sei, mas sei que todos eles têm a mesma
a aceleração, pois todos eles vão dar juntos, tranquilo? E aí, cadê bloco M2, é o lado de baixo, qual a força restante sobre ele? Força que está para baixo menos força que está para cima, já que ele vai acelerar para baixo. Então, 50 menos T2 é igual a massa dele, que é 5, vezes a aceleração, que é A. Massa M3, qual é a força restante dela? A aceleração dela está para cima? Então a força restante está para cima. Logo, forças que estão para cima, T1, menos forças que estão para baixo, 30, tem que ser igual a sua massa, 3 vezes a aceleração A. Galera, 3 equações, 3 variáveis. Como é que se resolve? Sistema. Na física, normalmente esse sistema é simples. Como é que se resolve normalmente? Só somando as equações, beleza? E aí concordam que menos T1 vai cortar com mais T1, mais T2 vai cortar com menos T2? Cancelou as forças internas? Cancelou. Então acertei? Sim, provavelmente. Tudo bem? Então vai ficar mais 20 com mais 50, menos 30. Então vai ficar 70 menos 30, 40. Perfeito? 40 newtons é igual a soma desses do lado direito aqui da equação, que vai dar 10A. Logo, a aceleração vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? 4 metros por segundo ao quadrado. A aceleração deu para baixo aqui. Beleza? E se ele quer quem? Ele quer a intensidade da força de tração na corda entre os corpos M1 e M2. A corda entre os corpos M1 e M2 não é a vermelha? Não é a tração T2? Tem alguma equação que tem só a tração T2 para eu já calcular direto? Opa, esse daqui não tem só a equação T2? Vou copiar ela, trazer ela aqui para o lado. Ó. Vou só substituir a aceleração por 4. 5 vezes 4? 20. Opa. 5 vezes 4? 20. Certo? Passo o T2 para lá, fica positivo. Passo o 20 para cá, fica negativo. Logo, 30 é igual a T2. T2 igual a 30 newtons. E resolveu a questão, conforme está no gabarito. Beleza para todo mundo? Então, questão número 12 agora. Esse vídeo está grande, né? Vamos lá. Questão número 12. Um elevador possui uma bola maciça pendurada ao teto por meio de uma mola. Então, um elevador... Vamos desenhar aqui um elevador. Tem uma mola presa ao teto. Tudo bem? Uma mola presa ao teto. Com uma bolinha. Estando o elevador em movimento num determinado instante, percebe-se que a mola alongou-se. Então, ó, a mola agora ela esticou. Certo? No instante do alongamento, podemos considerar que o elevador estaria... Aí vem a pergunta. Vamos, antes de ler as perguntas, vamos tentar entender. O que o elevador está fazendo? Será que ele está subindo? Será que ele está descendo? Isso importa? O que importa mesmo, como a gente já tem mostrado em elevadores, não é para onde ele está indo, mas sim para onde ele está acelerando. Concorda aqui? Aqui, cadê? Vamos pegar aqui o vermelhinho. Concorda que nas duas situações o peso é o mesmo? Certo? O peso é o mesmo, o peso não muda. Concorda que a situação é quando o elevador está parado? A mola tinha um determinado comprimento, não tinha? Então ela fazia uma determinada força para equilibrar, vou botar assim, força elástica, para equilibrar com o peso quando o elevador estava parado. Mas existe um momento que a mola estica. Concorda que se a mola estica, porque a força elástica aumentou? Pensa comigo. Qual a fórmula da força elástica? Não é igual a uma constante elástica vezes ΔX. O que é ΔX? É a variação do comprimento da mola. Se a mola não varia de comprimento, não existe força elástica. Força elástica só vai existir a partir do momento que a mola esticar. Então, como no segundo desenho aqui, ó, segundo desenho, primeiro desenho. Como no segundo desenho a mola está esticada, então ela tem um ΔX, ela tem uma variação de comprimento, logo ela vai ter uma força elástica, tudo bem? Opa! Se ela vai ter uma força elástica, concorda que a força elástica do segundo caso é maior do que a do primeiro? Porque no primeiro ela só esticou um pouquinho, no segundo ela esticou muito mais. Se ela esticou mais, vai ter uma força elástica maior. E eu te pergunto, se antes a força elástica cancelava com o peso, agora o peso não mudou, o peso não muda, mas a força elástica aumentou, ele vai ter uma força resultante?
Antes não tinha. Quando o elevador estava parado, força resultante era 0. E agora, vai ter força resultante? Vai ter força resultante. Porque se o peso não aumentou e a força elástica aumentou, então agora a força resultante é para cima. Vai ser o valor da força elástica menos o peso. Certo? Então quer dizer que se a força resultante é para cima, a aceleração está para onde? Para cima. Porque força resultante e aceleração têm a mesma direção e mesmo sentido, já que força resultante é massa vezes a aceleração. Se a força resultante está para cima, a aceleração também está para cima. Aí eu te pergunto, a aceleração está para cima, quer dizer que o elevador está descendo ou está subindo? Nada, não quer dizer nada. Você não sabe para onde o elevador está subindo. O elevador pode estar descendo e a aceleração está para cima. Quer dizer que ele está freando, está descendo e freando. Ou a aceleração pode estar para cima e a velocidade estar para cima também. Aí o elevador está subindo e acelerando, ele está dando aquela arrancada. Entendeu? Ela está subindo e arrancando, ou ele está descendo e freando. Qualquer um dos dois, a aceleração é para cima e qualquer um dos dois estaria correto. E entre os itens da questão, vocês vão ver que só um deles quer dizer uma dessas duas situações, que é a letra C, descendo em movimento retardado. Isso aqui, ó, descendo em movimento retardado, que é quando a aceleração está contrária ao movimento e ele está freando. Se por acaso tivesse velocidade, ele falasse algum, ele está subindo acelerado, estaria certo. Mas ele só falou uma letra subindo. Letra D, subindo em movimento uniforme. Está errado, teria que ser acelerado. Tudo bem? Então a resposta é a letra C. Tranquilo, galera? Então finalizo o vídeo aqui.